Flamengo estava completamente mutilado, né? Ao todo, 9 jogadores fora de combate. 8 antes da bola rolar. E mais um, Arrascaeta, aos 22 minutos, exatamente na metade do primeiro tempo, saiu contundido. Ou seja, o Flamengo não tinha a sua zaga titular, né? Já que vinha jogando Léo Pereira como titular, ficou no banco mais para uma emergência, porque nem treinou durante a semana, praticamente não treinou. Rodrigo Caio segue machucado. Então o Gustavo Henrique fez a zaga ao lado do Bruno Viana. Não tinha o Felipe Luiz, não tinha o Diego, não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Gabigol, não tinha o René, que seria a opção para a lateral esquerda, não tinha o Pires da Mota, enfim, uma infinidade de jogadores e mais o Arrascaeta machucado, como eu disse, na metade do primeiro tempo. Foi assim que o Flamengo voltou a vencer no Allianz Parque por 3-1, como há 2 anos, sob o comando do técnico Jorge Jesus, agora venceu com o Renato. E isso significa uma freguesia. O Palmeiras virou, sim, freguês do Flamengo. Esse vídeo tem um apoio, você já percebeu aí, o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Com o OneFootball você pode acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro em tempo real e eu vou mostrar aqui do lado as estatísticas de Palmeiras 1, Flamengo 3. Acompanha também o Campeonato Alemão, que voltou nesse final de semana que passou com os jogos da Bundesliga narrados pelo Dudu Monsanto, com os comentários do Gerd Wenzel, e de graça, você vê de graça com imagem pelo OneFootball. E você encontra também vídeos, matérias, enfim, todo esse conteúdo, repito, sem pagar nada. É só fazer o download do aplicativo OneFootball, parceiro aqui do youtube.com/Mauro César. Link, repito, na descrição do vídeo. Mas antes de você visualizar as estatísticas de Palmeiras 1, Flamengo 3, estatísticas do OneFootball, eu vou mostrar para vocês a lista de jogos recentes entre Palmeiras e Flamengo. A última vitória palmeirense sobre o seu rival carioca aconteceu em 2017, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, aquele que o Corinthians conquistou. O Palmeiras foi vice-campeão. Vitória por 2-0, com facilidade até no Allianz Parque. Depois disso, veja como foram os duelos entre palmeirenses e rubro-negros. Começando pelo dia 13 do mês de junho de 2018, pelo Brasileirão, empate em 1-1, Campeonato Nacional daquele ano. Numa quarta noite, o jogo aconteceu no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Depois, no Rio de Janeiro, outro empate em 1-1. Esse jogo foi um jogo até que o Flamengo tentava alcançar o Palmeiras na liderança, acabou terminando empatado em 1-1. O Dudu fez o gol do Palmeiras, o Marlos Moreno, lembra dele? Empatou para o Flamengo e o Paquetá perdeu uma chance claríssima no final. E esse resultado praticamente sacramentou o título brasileiro para o Palmeiras em 2018. Aí em 2019, 1º de setembro, né? Portanto há pouco mais de 2 anos, o Flamengo fez 3-0 no Palmeiras, um banho de bola no Maracanã. E com isso o time então treinado por Jorge Jesus provocou a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari, que era campeão brasileiro, porque ganhou o título em 2018. E aí no segundo turno, no dia 1º de dezembro de 2019, o Flamengo já era campeão brasileiro, já era campeão da Libertadores e fez 3-1 sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Esse resultado provocou a demissão do técnico Mano Menezes. Depois, em 29 de setembro de 2020, jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu arrancar um empate contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogando com um time completamente esfacelado, cheio de garotos, por conta de um surto de Covid. Você obviamente lembra desse jogo, tem quase um ano, né? E acabou sendo um jogo em que o Flamengo não venceu, mas teve sabor de vitória. O Hugo fechou o gol, foi uma partida muito boa também do Arrascaeta. Aí no dia 21 de janeiro desse ano, 2021, ainda pelo Brasileiro de 2020, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 2-0, jogando em Brasília, comando do time carioca, avançando ali naquela arrancada final para ganhar o título brasileiro. Os dois times se reencontrariam menos de 3 meses depois, no dia 11 de abril desse ano, e novamente em Brasília, dessa vez pela Supercopa do Brasil. E o Flamengo levou o troféu vencendo por 6-5 nos pênaltis, depois de um empate em 2-2 no tempo de bola rolando. No dia 30 de maio desse ano, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Palmeiras pela contagem mínima, gol de Pedro, jogada do Bruno Henrique, logo na abertura do Campeonato Brasileiro de 2021. E agora, nesse domingo, pelo Brasileirão também, os times se reencontraram no estádio palmeirense, no Allianz Parque, 12 de setembro de 2021, e o Flamengo voltou a vencer 3-1 sobre o Palmeiras na casa do adversário. Como teve o jogo de Supercopa e um jogo do ano passado, da temporada 2020, aliás, disputado já em 2021, foram 4 jogos entre Palmeiras e Flamengo, você está vendo aí desse ano. O Flamengo venceu 3
e houve um empate, e esse empate teve sabor de vitória para os rubro-negros por conta justamente da vitória nos pênaltis que valeu o troféu da Supercopa, num jogo que o Palmeiras teve a chance de fechar duas vezes, né, e não conseguiu fechar para ganhar a disputa de penais que daria o troféu ao atual campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Portanto, são dois times que vêm duelando e ganhando campeonatos. São duas das melhores equipes do Brasil, dos melhores elencos. Você tem hoje o Atlético também aí brigando bastante. Mas com uma diferença, Flamengo e Palmeiras foram os dois clubes que vieram trabalhando para construir uma situação, não dependendo de mecenato, da generosidade de apaixonados torcedores, embora tenha havido sim no começo aquela ajuda fundamental e também uma espécie de mecenato do ex-presidente Paulo Nobre, que colocou dinheiro do Palmeiras para oxigenar as finanças, mas ele também reestruturou o clube no início, o Palmeiras quase foi rebaixado, depois vieram os investimentos que foram crescendo quando o clube já estava mais estruturado e aí formando boas equipes, com um novo estádio rendendo muito dinheiro, assim como sócio-torcedor. É exemplo do que aconteceu no Flamengo fazendo a sua reestruturação de uma outra forma. Foram dois clubes que se arrumaram primeiro para depois investir e começaram a colher frutos. São os dois últimos campeões brasileiros, são os dois últimos campeões da Libertadores. E também você inclui aí uma Copa do Brasil na conta palmeirense e duas Supercopas na conta do Flamengo, por exemplo. Então essas equipes estão sim disputando e ganhando taças além dos limites dos seus estados, ganhando torneios nacionais e internacionais. O Flamengo ganhou Recopa também e tudo mais. Então você imagina o que? É um confronto equilibrado. E tecnicamente, os jogos são equilibrados, são difíceis, salvo exceções. Não são jogos com disparidade técnica, porque o Palmeiras tem um elenco muito bom, né? Não por acaso tem vencido, disputado títulos aí com muita frequência. Acho até que sim, o Flamengo tem um time melhor e um elenco hoje melhor. Mas o elenco do Palmeiras é forte e não é de hoje. Lá atrás mesmo, quando ganhou em 16 e 18 o título brasileiro e derrotou o Flamengo em 17 pela última vez, o Palmeiras já tinha um elenco forte, até um time bem melhor do que o do Flamengo, que foi reduzindo essa vantagem até se igualar e até superar, de certa forma, com hoje os jogadores até mais qualificados. Mas não há uma disparidade técnica entre as equipes. Então é muito curioso que você veja tamanha supremacia de uma das equipes sobre a outra. E isso tem acontecido com diferentes treinadores. Porque o Flamengo derrotou o Palmeiras e provocou a queda de dois treinadores palmeirenses no mesmo campeonato, no turno e no retorno, como eu já frisei, o Felipão e depois o Mano Menezes, quando o treinador rubro-negro era Jorge Jesus. Depois empatou um jogo sob o comando do Domenech Torrente, que nem estava à beira do campo, porque estava com Covid, como várias pessoas dentro do Flamengo e vários jogadores. Então o seu auxiliar foi quem ficou à beira do campo, e aquele empate 1-1 foi um empate com sabor de vitória para o time carioca. Ou seja, nem com aquele time mutilado, completamente desfigurado, o Palmeiras conseguiu vencer o Flamengo. E ali era o Domenech. Depois o Flamengo venceu o Palmeiras sob o comando do Rogério Ceni, né, no segundo turno daquele Campeonato Brasileiro, no jogo de Brasília. Superou o Palmeiras também jogando em Brasília nos pênaltis na Supercopa. Venceu, isso tudo com o Ceni, por 1-0 na primeira rodada do Brasileiro, e agora com o Renato também cheio de desfalques, o Flamengo voltou a vencer. O nome disso, gente, é freguesia. São coisas que acontecem no futebol. Em alguns momentos, né, da história, desse ou daquele duelo, daquele confronto entre dois times importantes, você tem um que ganha, e o outro só perde, no máximo empata. E veja bem, mesmo desses 4 empates, 2 deles foram com sabor de vitória para o time carioca, porque teve vitória de fato nos pênaltis que valeu o troféu da Supercopa, e aquele 1-1 com o Flamengo completamente desfigurado, com um time cheio de meninos, e o Flamengo mesmo assim conseguiu empatar aquele jogo, e esse ponto foi muito valioso, porque o Flamengo foi campeão brasileiro também graças a esse ponto. Não fosse aquele resultado, o Flamengo perdesse, né, não teria conquistado o título ao final da temporada, já invadindo o ano de 2021. Então é muito curioso que a gente veja isso hoje, um duelo de 2 elencos fortes e com tamanha disparidade, e o Flamengo levando a melhor seguidas vezes. E aconteceu de novo, e isso ocorre com diferentes treinadores, em diferentes momentos, em diferentes estádios. No Maracanã, em Brasília e também na Casa Palmeirense. Saudações!